Querido irmão, querida irmã, graça e paz, tudo bem com vocês? Querido, querida, há alguns dias em oração e buscando orientação de Deus para o nosso ano de 2020, Deus colocou dentre algumas estratégias, a estratégia de nós trabalharmos com a igreja, através dos nossos grupos de WhatsApp, das nossas mídias sociais, alguns vídeos, esse já é o primeiro, fortalecendo a nossa temática e a nossa identidade como igreja em Presidente Prudente, Igreja Metodista no Brasil. Nestes vídeos você vai ver o corpo pastoral da nossa Igreja Metodista Central em Presidente Prudente trazendo orientações e direções para que nós possamos caminhar nessa perspectiva de unidade. Você vai ver pastores convidados, irmãos e irmãs, membros da nossa igreja, convidados também a falar acerca de temas que sejam relevantes a todos nós e que façam parte daquilo que diz respeito à utilidade para o funcionamento do corpo de Cristo, para que a gente possa, de fato, desenvolver bem a nossa missão nesta cidade. Então essa é a jornada de alinhamento da Igreja Metodista Central em Presidente Prudente. Eu gostaria de trabalhar um pouquinho com você o nosso tema nacional da Igreja Metodista para o ano de 2020, que é Discípulas e Discípulos nos Caminhos da Missão vivem em unidade. O tema unidade, como eu tenho insistido, como nós pastores temos insistido junto à nossa igreja, nas orientações e ministrações que nós temos feito, que unidade ela não é um fim em si mesma. Na verdade, a unidade ela é o resultado de uma série de outras ações que, uma vez praticadas, elas vão provocar por seu resultado a unidade do corpo. Nós temos que lembrar que a igreja, embora ela tenha uma organização, e quando eu falo de organização, pense no CNPJ, pense na folha de pagamento, né? Pense em tudo que uma empresa, uma instituição tem que ter. A igreja ela tem isso, ela precisa ter isso. A igreja ela tem uma classificação fiscal somente para ela. A igreja é uma associação de terceiro setor e ela precisa de uma organização administrativa e, de fato, isso é real, isso é vivo na perspectiva da igreja local, na perspectiva dos nossos órgãos regional, nacional, isso precisa acontecer. Agora, antes de tudo isso, vem a primeira e, sem sombra de dúvidas, mais importante perspectiva do que seja a igreja. A igreja como corpo de Cristo, ou seja, como a união de muitos membros que trabalham em prol de uma única causa, que trabalham com um único foco, que trabalham com um único objetivo, que servem a um único Senhor, que andam debaixo de uma única nuvem, de uma única unção e de uma única direção. Isso fortalece a perspectiva da igreja como corpo de Cristo. E é desta perspectiva, a perspectiva da igreja corpo, que flui a necessidade de nós vivermos, de nós caminharmos em unidade. A Igreja Metodista, na sua área nacional, teve uma sensibilidade muito grande quando deixou claro para o seu corpo pastoral e para todo metodista do Brasil que esse ano de 2020 é o ano de nós trabalharmos a perspectiva da unidade. Não porque sejamos uma igreja com histórico de desunião ou de ausência de unidade. Não por conta disso, mas por conta de que o ser igreja é formado de detalhes. E alguns detalhes, eles são inegociáveis, nós não podemos abrir mão deles de forma alguma. E um dos detalhes, quem sabe, vitais para a perspectiva do sucesso da igreja, para uma vivência bem-sucedida da igreja, sem sombra de dúvidas, é a unidade.
E a reflexão que eu quero fazer com você, ela parte de um entendimento que o Senhor colocou no meu coração no finzinho do ano passado. Na verdade, uma mensagem que eu iria pregar no culto da virada, mas que eu deixei ela guardada para trabalhar com vocês de uma forma um pouco mais profunda e um pouco mais longa. Se nós olharmos na palavra do Senhor, lá no capítulo 49 de Gênesis, nós vamos ver Jacó abençoando todos os seus filhos. O versículo 1 de Gênesis 49 diz: Depois chamou Jacó aos seus filhos e disse: Ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. E a palavra narra que a partir desse momento, a cada um dos seus 12 filhos, Jacó, que já tinha recebido um novo nome, o nome de Israel, ele passa a abençoar os seus filhos e a falar acerca de peculiaridades de cada um dos seus filhos que brotavam, que fluíam de cada um deles e que serviriam para identificá-los, e não apenas identificar os filhos, mas identificar cada tribo, cada uma das 12 tribos, cujas quais os filhos de Jacó, os filhos de Israel, seriam cabeça. O que Jacó fez nada mais foi do que reproduzir algo que ele já havia recebido da parte do Senhor. Se você se lembrar, em Gênesis capítulo de número 32, a partir do versículo 22, a palavra conta a história do momento em que Jacó esteve no Val do Jaboque lutando contra um anjo do Senhor, e a palavra ela diz que esse anjo, em algum determinado momento, né, isso está registrado ali no versículo de número 27, 28, 29, né, que Jacó lutou com o Senhor enquanto ele lutava com aquele anjo, né? E a palavra diz, de uma forma especial, no finzinho do versículo 29, que após aquele tempo de luta e após aquele momento no qual Jacó requeria para si ser abençoado pelo Senhor, ele recebe o novo nome, o nome de Israel, né? E ali, no finzinho do versículo 29, diz a palavra que o Senhor o abençoou. O que Jacó faz quando ele abençoa os seus filhos, ou o que Israel faz quando abençoa os seus filhos, lá no capítulo 49 de Gênesis, nada mais é do que reproduzir aquilo que ele havia recebido da parte do Senhor, agora em uma escala maior. Amados, eu entendo que o papel da igreja, o papel de nós como discípulos do Senhor, é reproduzirmos no macro aquilo que recebemos no micro, é manifestarmos no público aquilo que recebemos no lugar secreto, é manifestarmos em comunidade aquilo que nós temos como dádiva pessoal da parte do Senhor. E isso é lindo, né? A isso o apóstolo Paulo chama de multiforme graça de Deus, né? Ou seja, a graça de Deus, uma única graça, manifestando-se de inúmeras formas diferentes. Por que de inúmeras formas diferentes? Porque ela manifesta-se através de inúmeras pessoas, de pessoas com dons inúmeros, com dons distintos, com dádivas distintas, com ministérios distintos, e isso é ser igreja. Quando Jacó abençoou os seus 12 filhos, em Gênesis 49, na verdade Jacó está abençoando uma nação. A nação de Israel estava recebendo 12 bênçãos através das 12 cabeças de cada tribo ou de cada povoado, que eram representadas por cada um dos filhos de Jacó. Então 12 bênçãos que figuram como uma bênção para uma nação. Eu e você, como igreja, fazemos parte, aliás, de um povo abençoado. Cada um abençoado pelo Senhor com a sua família, cada um abençoado pelo Senhor com as suas condições, cada um abençoado pelo Senhor com os seus dons, com os seus ministérios, cada um abençoado pelo Senhor com as suas aptidões, com as suas facilidades, com aquilo que lhe é peculiar, com aquilo que lhe é natural e com aquilo que lhe é sobrenatural. Agora,
toda esta bênção que o Senhor designa sobre cada um de nós individualmente, ela tem uma finalidade, de que nós, como um povo, sejamos um povo abençoado. E por conta de sermos um povo abençoado, sejamos igualmente um povo abençoador. A respeito da nação de Israel, há ordens, inclusive na palavra de Deus, para que nós a tenhamos em ambiente de apreço, para que nós a tenhamos em ambiente de intercessão, para que nós olhemos para ela e tenhamos nela um entendimento de que há algo especial no reino espiritual sobre essa nação. Sobre a igreja, a ordem é absolutamente a mesma. Nós não somos um povo qualquer. Como eu tenho falado com vocês na própria igreja, nos próprios momentos de culto e ministração, nós não estamos lá naquele lugar, entendendo que aquele lugar é um lugar qualquer. Nós não estamos em um momento de culto, de celebração, entendendo que o culto e a celebração é um momento qualquer, mas nós estamos naquele lugar porque cremos no poder que há ali. Nós estamos no momento de culto porque cremos no poder que há no momento de culto, porque sabemos que fazemos parte de um povo separado pelo Senhor, de um povo que o Senhor, ao qual o Senhor confiou algo tremendo e grandioso, que é que em unidade, ou seja, na unidade da bênção que eu recebi, com a bênção que você recebeu, com a bênção que o meu irmão, a irmã recebeu, nós juntos desfrutarmos de tudo isso como um corpo e manifestarmos isso portas afora da igreja. A partir do momento que eu e você entendemos que tudo aquilo que nós temos e somos, ministrado pelo Senhor, serve de uma forma tremenda para abençoar o corpo e abençoar outras vidas além do corpo de Cristo, aí nós estamos desfrutando, inclusive, da dádiva de sermos uma igreja unida, que desfruta desta unidade para executar a missão que é confiada a esta igreja. Somos abençoados. Eu quero que você entenda isso. Somos abençoados individualmente para sermos uma bênção como igreja, para abençoarmos a cidade, para abençoarmos os arredores da cidade, para abençoarmos outras vidas. Amado, amada, que nesse ano que nós temos por tema a unidade do corpo de Cristo, nós possamos vivenciar profundamente a partilha da bênção que o Senhor tem trazido individualmente sobre cada um de nós. Partilha com o corpo, para que, como na comunidade de Atos dos Apóstolos, isso relatado ali no capítulo de número 2 de Atos, nós venhamos a ter tudo em comum no que diz respeito às bênçãos que temos recebido da parte do Senhor. E assim venhamos a cair na graça de todos, como acontecia com aquela comunidade de Atos dos Apóstolos. Nós temos possibilidades de ir muito além do que a comunidade de Atos dos Apóstolos foi. É só nós colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça a andarmos em unidade, na bênção que você recebeu, com a bênção que eu tenho recebido, no ministério que você recebeu, com o ministério que eu tenho recebido, e colocando tudo isso em prática para o louvor da glória do nosso Deus. Deus abençoe sua vida, meu querido e minha querida, em nome de Jesus.